E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Congresso Nacional do Movimento Humano. Meu nome é Alexandre Ortiz, sou sócio fundador do Instituto Fortius, empresa que já está no mercado há 7 anos, e a gente vem trabalhando bastante com a questão do movimento humano. Eu estou aqui hoje para falar um pouco, sobre a avaliação do movimento humano. Tá? O que a gente geralmente utiliza para fazer uma excelente avaliação. Vou passar então para vocês aqui algumas informações que seria legal vocês observarem. Bom, então falando sobre avaliação do movimento, a gente sabe que o movimento articular isolado, ele é um componente do movimento integrado, mas o movimento integrado exige muito mais coisas, Exige controle motor, que aí inclui estabilidade, equilíbrio, controle postural, coordenação e propriocepção. Tá? Isso já foi falado pelo Gray Cook já em 2003, já bem passado. Tá? Então, para avaliação, a primeira coisa que a gente vai fazer, avaliar. Eu preciso avaliar para saber como está o meu cliente. Posteriormente à avaliação, eu posso iniciar com exercícios de reabilitação ou reprogramação, tá? Dependendo do resultado da avaliação. E a partir daí, eu faço uma progressão funcional e entro no treinamento de força. Tá? A gente vai ficar especificamente nessas duas áreas, que é a avaliação e a reabilitação ou reprogramação. Apresentando aqui a pirâmide de performance, já elaborada pelo Gray Cook lá em 2003, em que ele coloca como a base da pirâmide os padrões fundamentais do movimento. Tá? Então, é aqui que a gente se concentra nas avaliações. Tá? É a base da pirâmide. Nessa base da pirâmide, tá, ela abriga principalmente o controle motor. Tá? Dentro do controle motor, eu tenho respiração, postura, mobilidade e estabilidade articular e os padrões de movimento. Tá? Então, eu tenho que me ater aos padrões fundamentais de movimento para eu poder passar para a próxima fase da pirâmide. Qual a ideia geral? Ter um olhar abrangente da pessoa que vai ser avaliada. Tá? Existem inúmeras formas de se avaliar alguém, dependendo de quem é essa pessoa e do que se quer avaliar. Nosso propósito é avaliar principalmente postura e a qualidade do movimento. E por onde a gente pode começar? Bom, pela postura, a gente tem alguns itens que a gente pode levar em consideração. Tá? As funções do sistema postural. Lutar contra a gravidade e manter a postura ereta. Tá? Então, o tempo inteiro eu estou tendo essa briga. Opor-se a forças externas. Então, se eu tiver uma força externa, eu vou ter que lutar também contra. Nos situar dentro do espaço que nos envolve. Tá? E equilibrar-nos durante o movimento. Tudo isso eu preciso para guiar e reforçar esse movimento. Já Bricot, em 2008, falou que o sistema postural é um todo estruturado, com entradas múltiplas de informações externas, informações internas, e que vão ajudar no sistema postural. Então, o próprio Bricot apresentou essa imagem em que ele coloca, por exemplo, a pessoa que tem um problema de pronação no pé, tá? O pé chato, fez uma rotação externa, o arco plantar desaba, então para eu conseguir manter o corpo estável, eu preciso rodar a tíbia. Eu rodando a tíbia, eu faço um gênio valgo. Para conseguir equilibrar isso, ocorre uma adução do quadril. Ocorrendo uma adução do quadril, obviamente o quadril desce um pouquinho daquele mesmo lado, então acarretando uma assimetria da pelve. Se ocorre uma assimetria da pelve, logicamente
vai acontecer na coluna uma compensação, podendo ocasionar uma escoliose torácica ou lombar. E, a partir daí, pode também ocorrer uma depressão do ombro contrário. Tá? E aí, uma flexão da cervical para a esquerda, que era a posição onde ocorreu o problema. Então, a função versus anatomia. Quais as diferenças? Tá? Primeiro, mobilidade. Habilidade do sistema neuromuscular de executar um movimento eficiente de uma ou mais articulações, quando existe flexibilidade muscular e mobilidade articular normais, ou livre de dor. Se tiver dor, essa mobilidade vai estar restrita. Estabilidade. Controle muscular ativo sobre uma articulação para redirecionar forças e para controle de movimento, quando há flexibilidade muscular e mobilidade articular normais. Né? Se estiver anormal, essa estabilidade vai estar prejudicada. Então aqui é uma imagem da mobilidade versus estabilidade. Então, isso foi descrito já pelo Gray Cook. Tá? Então, começando lá pelo hálux do pé, né? É uma articulação que exige mobilidade. E se vocês notarem ali, tem 2 asteriscos, que ele quer dizer que é o centro-chave da mobilidade. Então, tem 4 pontos no meu corpo que seriam centro-chaves da mobilidade. Tá? Primeiro é o hálux, depois o tornozelo, depois o quadril e depois a coluna torácica. Tá? E o restante vai se dividir entre mobilidade e estabilidade, né? Como indo de cima para baixo ou de baixo para cima, como vocês preferirem. E dentro dessas funções articulares, tá? Já descrito pelo Gray Cook e o coach Mike Boyle, alimentar as necessidades específicas de cada articulação. Tá? Lesões que não são traumáticas, que não ocorreram por trauma, têm uma relação direta com as funções articulares, ou, mais apropriadamente, com as funções articulares. Com as disfunções articulares, desculpa. A disfunção de uma articulação manifesta-se sob forma de dor na articulação que está um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Tá? Então, o que pode ocorrer? Perda de mobilidade no tornozelo. Pode ocorrer presença de dor no joelho. Perda de mobilidade no quadril. Pode ocorrer presença de dor na lombar. Perda de mobilidade na coluna torácica. Pode ocorrer presença de dor no pescoço, ombro ou até mesmo na lombar. Com tudo isso, o que eu posso chegar à conclusão? De que para gerar potência, você precisa de mobilidade. Para ter mobilidade, você precisa de estabilidade. A estabilidade proximal, ela alimenta a mobilidade distal. A falta de estabilidade é uma ameaça ao seu sistema nervoso. E a instabilidade sinaliza ao sistema nervoso para colocar um freio na produção de potência, porque ele se sente ameaçado. Tá? Já Panjabi, em 2003, falou exatamente sobre a instabilidade lombar. Seria a perda da habilidade da coluna vertebral em manter os padrões de deslocamento intervertebral dentro dos limites fisiológicos, sem apresentar déficit neurológico, deformidade ou dor incapacitante. Então, o que a gente pode observar? Por exemplo, um dos testes, teste de uma perna, o single leg test. Tá? A gente pode observar, analisar o comportamento do pé, se o pé desaba, se o pé cai um pouquinho para fora, faz uma rotação externa, tá? Se ele consegue manter, se ele vai começar a trepidar, tremer. Analisar a estabilidade do tronco e da pelve. Então, se eu tiver um pouco de instabilidade no tronco, tá? A pelve tem uma tendência a fazer uma rotação, uma inclinação. Tá?
e observar então as assimetrias entre o lado direito e o lado esquerdo. Se vocês observarem na imagem, aparentemente ele está bem posicionado, porém, olha no quadril, tem o lado esquerdo, tem uma pequena caída, né, uma pequena inclinação, fazendo com que o corpo vá para o lado esquerdo para tentar corrigir essa assimetria. Um outro teste, o squat test, teste de agachamento. Tá? Algumas coisas que eu posso observar. Analisar o comportamento do quadril, principalmente se eu tiver uma visão posterior ou anterior. Tá? Analisar a estabilidade do tronco e da pelve. Então, se eu verificar que ao executar o movimento a pessoa começa a ir para um lado ou para o outro. Tá? Observar as assimetrias. As assimetrias eu posso observar de todos os ângulos, mas no ângulo anterior eu vou observar o joelho se faz um valgo, se faz varo, se o pé cai, ou cai o arco plantar, se a pelve ela gira para um lado ou para o outro, se ela vai mais em direção ao pé direito ou mais em direção ao pé esquerdo. Tá? Na lateral eu posso observar a inclinação da coluna, tá? A mobilidade do tornozelo. Se tem pouca mobilidade do tornozelo, possivelmente ele não consiga fazer um agachamento mais profundo. Tá? Então, são várias observações que eu posso ter num simples teste de agachamento. Outro teste, single leg squat test. Então, um teste de agachamento com uma perna. Aqui a gente está usando a perna para trás, mas ela também pode ser feita com a perna para frente. A perna para trás, a gente consegue observar melhor o joelho que está à frente. Então, analisar principalmente o comportamento desse joelho, se ele faz valgo, se ele continua alinhado. Neste caso aqui, a gente observa que ele está bem alinhado. Analisar a estabilidade do tronco e da pelve, se ao fazer essa flexão o tronco vai fazer uma inclinação ou vai manter paralelo. Tá? E observar também as assimetrias. Tá? Então observa na imagem que aparentemente ele está bem simétrico. Um teste muito legal, que é a mobilidade de tornozelo, coloca o cliente fazendo a posição meio ajoelhado, tá? Numa distância de 12 centímetros, o hálux, né? 12 centímetros de distância da parede, tá? O que dá mais ou menos 5 polegadas. Tá? Eu realizo o teste da seguinte forma: eu tento fazer uma flexão do tornozelo e vou tentar tocar a parede, tá? Sem elevar o calcanhar. Se eu conseguir tocar a parede, eu tenho uma boa mobilidade. Se eu não conseguir tocar a parede, tiver um afastamento, eu não atingi esse parâmetro de 12 centímetros. Então eu teria que aproximar um pouquinho, aí eu vou verificar na distância, 1 centímetro a menos, 2 centímetros a menos, quanto que é necessário para eu conseguir tocar a parede. Tá? Então é um excelente teste, é um teste simples de fazer, colocando uma régua no chão, qualquer parede, tá? Bem simples de executar em qualquer ambiente. Teste de mobilidade do hálux. Então, no momento que eu puxo o hálux, eu vou tentar forçando, eu vou tentar atingir 90 graus, tá? Como se observa na imagem. Se eu tenho essa mobilidade, é uma excelente mobilidade para eu executar movimentos, por exemplo, de caminhada, corrida, subida de escada, enfim. Se eu tiver pouca mobilidade, ali na imagem aparecendo 45 graus, eu vou ter uma dificuldade em executar alguns movimentos de passada, caminhada, corrida, tá? Porque quando eu estou correndo, por exemplo, tá? Ao acionar a perna de trás, quando eu vou empurrar o chão, eu tenho que ter mobilidade no hálux para conseguir fazer a flexão do dedo e jogar o meu corpo para frente. Se eu tiver pouca mobilidade, isso vai limitar a minha passada. Ok? O toe touch, que é um teste de tocar os pés.
tá? Esse teste é muito interessante porque se observa várias coisas. Uma delas, olhe sempre para os seus dedos, tá? A forma de execução. Tá? Então, eu tenho que fazer a flexão do pescoço para olhar para os pés. Tá? E em seguida, flexionar a frente até tocar o dedo dos pés. Se os flexores do pescoço estiverem inibidos, desligados, ou seja como vocês entenderem, o sistema nervoso detecta uma ameaça de instabilidade, tá? Ou seja, a tendência é que o corpo dele iria cair para frente. Então, no caminho para tocar os dedos dos pés, ele enrijece os isquiotibiais, para que você não caia para frente e não se machuque, claro. Assim, ao enrijecer os isquiotibiais, eu travo, o corpo vai travar, o sistema nervoso central está mandando eu parar para não cair e não vou conseguir tocar a ponta dos dedos ou próximo disso. Tá? Então é ideal que eu consiga uma boa estabilidade antes da mobilidade, porque se eu estiver estável, meu corpo vai entender assim e vai permitir que o meu corpo vá à frente sem cair. Respiração. Aqui um ponto muito importante. Não é uma avaliação que se faz normalmente nas academias, enfim. Mas é um ponto a ser observado, porque existem vários artigos científicos descritos nos últimos anos sobre a influência da respiração em melhorar a mobilidade, melhorar a estabilidade do corpo. Tá? Então, nessa respiração, um dos modos de se utilizar é deitando a pessoa, colocando os pés dela para cima, elevando as pernas, tá? Apoiando em algum local, numa bola ou num banco, tá? E pedindo para a pessoa respirar normalmente. Eu vou verificar nessa respiração se há movimento lateral, inferior e posterior. Tá? Então eu vou tocar a mão, eu posso colocar a mão e sentir se está havendo movimento. Tá? A costela tem que dar uma descida, essa respiração ela tem que ser linear. Então na lateral ela tem que mexer, na parte inferior ela tem que mexer, na parte posterior ela tem que mexer. Em movimento caudal do tórax na expiração, então um movimento em direção à cauda. Se isso não estiver ocorrendo, possivelmente eu posso estar tendo pouca atividade dos músculos envolvidos na respiração. Falando então da respiração, aqui eu tenho um dos artigos do Pavel Kolar, descrevendo a função postural, tá? E a diminuição da dor crônica na parte posterior da coluna. Tá? Aqui outro artigo, descrito já em 2010, tá? Sobre a estabilização do diafragma. Tá? Então aqui já falando sobre a respiração. Tá? Quando se fala no diafragma, vai se falar sobre a respiração. Tá? Então, mostrando essas 4 imagens aqui, eu observo nas setinhas, tá, a direção onde eu quero atingir a respiração. Se olha na imagem B, que geralmente eu coloco a respiração para dentro, né? Então, eu colocando essa respiração para dentro, vai haver uma baixa qualidade da ativação da musculatura estabilizadora. Tá? Como está descrito ali, leva a uma sobrecarga de certos segmentos espinhais e o aparecimento gradual de mudanças degenerativas, como os discos herniados ou artrite. Tá? Todo mundo já viu pessoas nessa postura, tá? E mesmo assim, pedindo para a pessoa fazer a respiração tocando o umbigo para dentro, ou que seja, vai piorar a postura. Já no A ali, na bolinha A, nos 2 exercícios, podem verificar um alinhamento da coluna
a partir dessa respiração balanceada dos músculos. Tá? Permite que a carga seja distribuída de maneira simétrica para todas as seções individuais da coluna. Ou seja, eu estou fazendo uma pressão intraabdominal, fazendo com que ocorra uma espécie de balão, protegendo toda a minha coluna. Tá? Esse é o ponto ideal que a gente deveria chegar na respiração. Então aqui mais um artigo para apresentar para vocês, de 2010 também, sobre o recrutamento do transverso abdominal e correlacionando aí principalmente com as pessoas com dor crônica na lombar. E que outros testes a gente pode utilizar? Tudo vai depender da situação que se apresentar durante a avaliação. Tá? Eu posso fazer uma sequência de testes, mas para determinadas pessoas há necessidade de inserir outros testes para eu ter uma resposta melhor depois no treino ou na reprogramação. Temos de ter um roteirinho ali avaliativo, mas sempre com espaço para outras ferramentas que nos ajudem de acordo com cada situação. Tá? O que eu falei. Daqui a pouco eu peguei um atleta, eu vou precisar inserir talvez outras avaliações que não estejam aqui nesse momento. Tá? Então tem que ter uma quantidade de avaliações muito boas. Depois então de ter feito a avaliação, eu preciso inserir exercícios, tá, que vão facilitar ou melhorar a condição desse meu cliente, desse meu aluno. A primeira coisa que se faz é uma reprogramação motora. Então eu não entrei ainda exatamente no exercício, eu vou colocar alguns exercícios que podem melhorar essa função. Um deles, algumas técnicas de terapias manuais ou a autoliberação miofascial, como a gente chama, os exercícios com rolinho. Então, aqui eu vou colocar alguns exercícios que podem ser utilizados com rolinho, com bolinha, tá? Bola de borracha. Então, uma autoliberação na torácica. Tá? E, posteriormente, eu entro com alguns exercícios de integração. O que seria exercício de integração? O sistema nervoso central está acostumado a fazer determinados movimentos. Caminhar, por exemplo. Ninguém pensa, quando eu vou caminhar, o que eu tenho que mexer primeiro? Eu simplesmente caminho. Tá? Só que quando ocorre disfunções, tá, pode acontecer de quando eu vou fazer um movimento muito simples, como caminhar, por exemplo, e tiver uma disfunção instalada, essa disfunção pode gerar outras disfunções que vão acarretar no corpo uma mudança no padrão de caminhada. Então eu vou inserir exercícios, neste caso, para melhorar esse padrão. Tá? Então aqui alguns exercícios de integração. Tá? De movimentação deitado, posições em que pernas estão indo para um lado, braço para outro, tá? Conexão entre membro inferior e membro superior, rolamento, aqui eu posso usar o crawling ou o próprio gatinhar. É um exercício que aparentemente todo mundo diz que é simples, muito simples de fazer, mas a gente vê que quando se coloca a pessoa nesta posição, algumas pessoas têm muita dificuldade de executar o movimento, um movimento bem simples. Tá? Aqui um exercício de integração também, eu posso nessa posição estar utilizando também a respiração, tá? E um exercício para conexão, principalmente da região central do corpo. Tá? Seguinte, passou esses exercícios de integração, eu começo com os exercícios de mobilidade, tá? Mobilidade articular. Então aqui o movimento de mobilidade articular da torácica. Também aqui da torácica, tá? Já colocando na posição de 4 apoios.
tá? Outro movimento de mobilidade da torácica, só que aqui já na posição de 4 apoios. Tá? Para algumas pessoas que vão ter um pouco de dificuldade de parar nessa posição em razão dessa mão que está no chão, não consegue estabilizar muito bem o ombro. Tá? Aqui um exercício de passado, estou fazendo uma mobilidade torácica e mobilidade de quadril. Tá? Enfim, aqui mobilidade torácica, mobilidade de ombro, com movimento, sem movimento, tudo vai depender da pessoa que foi avaliada e que aqui eu vou encontrar. Se estiver uma dificuldade na mobilidade do ombro, esse aqui é um excelente exercício. Tá? O agachamento profundo. E a partir daí, alguns exercícios que foram colocados, eu vou entrar com exercício para ativação e controle. Tá? Então aqui, ativação da parte posterior da coluna, tá? Ali próximo da escápula. Então, fazendo um W. Aqui eu fazendo outro exercício também de controle e ativação da parte posterior da coluna. Tá? Mesma coisa, são exercícios semelhantes, mas que ativam a parte mais superior, aqui em diagonal, padrão diagonal, que eu vou precisar depois para utilizar em determinados exercícios que eu vou usar lá no treinamento de força. Aqui a ativação do glúteo, tá? Padrão unilateral e padrão bilateral. Tá? Um exercício aparentemente bem simples, que muita gente não consegue chegar nessa altura aqui. Aí eu vou ter que diminuir a altura ou aumentar para facilitar a pessoa conseguir executar esse exercício. Outro exercício de ativação do glúteo, bilateral, unilateral. E aqui alguns exercícios de integração. Tá? Mobilidade articular, integração, estabilidade. Estabilidade. Tá? Outros exercícios de estabilidade. Aqui o exercício que também requer estabilidade, mas um exercício que eu vou precisar de bastante mobilidade para conseguir executar o movimento de agachamento dentro de um padrão ótimo. Tá? Se houver necessidade, a pessoa não tem uma boa mobilidade de tornozelo, por exemplo, eu coloco um taco, alguma coisa para elevar o calcanhar. Tá? E neste caso aqui eu estou colocando uma bola para dar um pouco de estabilidade no momento do agachamento. Tá? Então aqui é o crawling, que é o gatinhar sem tocar os joelhos no chão. Aqui a gente tem que observar o comportamento da coluna. Se ao executar esse movimento, eu consigo manter a coluna alinhada durante essa passagenzinha da perna e braço. Aqui eu já estou entrando com exercício de estabilidade, porém com carga. Então já estou utilizando o kettlebell, né, fazendo Turkish Get Up. Tá? Segunda fase do Turkish. E para cada indivíduo, tá, os testes são únicos. Tá? Então, como a imagem mostra, né, para cada indivíduo eu vou escolher determinadas avaliações e determinados exercícios que melhor vão se adequar àquela pessoa. Tá? Então, para finalizar, aqui estão as informações do Instituto Fortes. Este curso ele tem online, dentro do site da Fortes. No próprio site da Fortes tem um blogzinho ali com vários artigos, tá? Muitos artigos já traduzidos para facilitar a vida de vocês. Inclusive alguns artigos que a gente comentou aqui. Tá? Se quiserem também, em algumas capitais a gente está tentando formando as turmas para fazer os cursos diretamente nos locais. Tá? Uma boa semana para todos.